paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis. E hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 24, nos versículos 15 até o versículo 19. Onde a Bíblia nos diz: E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco da água de teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Glória a Jesus! Vejamos que nós percebemos aqui o que lhes falei na reflexão passada, que este moço, servo de Abraão, fora muito bem ao confiar na direção do Senhor, pois Deus lhe encaminhou conforme aquilo em que ele havia sido designado por seu Senhor. Deus lhe orientou a caminhada e fez com que ele de fato chegasse ao lugar aonde estaria o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. E algo me chama a atenção entre esses versículos aqui citados nesta reflexão. A Bíblia vai nos dizer que ele fez uma promessa ou um pedido ao Senhor que, assim como ele houvesse apresentado uma determinada situação, acontecesse para que ele percebesse que, de fato, Deus o havia encaminhado de forma correta, conforme os projetos de Deus para a vida de seu senhor, Abraão. E então, a Bíblia diz que antes mesmo dele fechar a sua boca, ou seja, antes que ele acabasse de falar, aparece então uma moça conforme a vontade de Deus, e ela era exatamente filha de seu irmão Abraão, do irmão de Abraão, E aí isso demonstrava que aquilo havia sido conforme havia sido projetado por Abraão, o desejo de Abraão, e esse desejo de Abraão estava alinhado com o desejo do Senhor, o Deus o seu Deus. Percebamos agora algumas características que nos faz refletir a respeito de algumas qualidades que a Bíblia nos apresenta a respeito desta moça que viera a ser a esposa do filho de Abraão, de Isaque. A Bíblia vai dizer no versículo 16 que Rebeca, ela era formosa, aliás, não era só formosa, ela era muito formosa à vista. Primeira característica, ela era de uma beleza incomparável. Segunda característica, a moça era virgem, a quem varão não havia conhecido. Glória a Jesus. Este é um princípio que, a cada dia que se passa, tem se perdido na geração em que estamos vivendo. Nós percebemos que a Bíblia Sagrada, não só neste texto, mas em muitos outros, ela apresenta esta como uma virtude de uma pessoa que está consagrada ao Senhor. Nós percebemos que
O relacionamento sexual descomprometido tem sido incentivado na época em que nós vivemos, e isto é uma afronta aos princípios bíblicos e cristãos. A Bíblia, ao contrário, incentiva que este relacionamento que é santo, que é puro e deve ser feito dentro do matrimônio, ele é de fato visto por Deus como uma fonte de bênçãos para a vida daqueles que, assim conforme a palavra de Deus observa. Então, a Bíblia faz questão de enaltecer esta qualidade na vida desta moça. E então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai dizer que a moça era uma donzela, era muito formosa à vista, mas ela também era virgem, ou seja, não havia tido nenhum tipo de relacionamento sexual, ou seja, estava se guardando para uma pessoa a quem Deus estava reservando, e Deus muito bem preparou alguém para esta moça, com grandes promessas, que nós possamos aprender a valorizar os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus, pois com certeza, quando a gente internaliza este sentimento de respeito, de amor pelos princípios, pela palavra, pela pessoa do nosso Deus, nós com certeza seremos bem encaminhados em nossa vida. Que Deus possa nos ensinar a guardar os seus princípios, a guardar a sua palavra, a temê-lo, a amá-lo, a adorá-lo, a entender que não é apenas de boca que nós devemos servi-lo, mas que todo o nosso ser deve ser comprometido com aquilo que lhe agrada. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida e continue conosco, pois ainda há muitas revelações da parte de Deus para nós, através desta abençoada reflexão bíblica no livro de Gênesis. Continue conosco, em nome de Jesus.